Olá, meu nome é Eliane Teixeira de Melo, sou professora da Rede Municipal de Parnamirim. Para melhor compreensão dos que me ouvem, eu sou de pele clara, cabelos lisos e pretos, na altura dos ombros, uso óculos e estou vestindo uma blusa com listras verdes e brancas. Estou em uma sala da minha casa e por trás de mim tem uma cortina de cor clara, bege. Estamos no mês de setembro e esse mês de setembro representa as lutas, desafios e avanços dos direitos da pessoa com deficiência. Então, com base nisso, eu quero cumprimentar, né, e parabenizar a equipe da Secretaria Municipal de Educação por este evento, né, por essa roda de diálogos e o nosso tema, né, que o nosso tema é o papel do professor da Sala de Recursos Multifuncionais no ensino remoto. Eu sou professora da Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes. E é uma alegria estar aqui, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês experiências. Então, vamos começar sabendo o que é Sala de Recursos Multifuncionais. Então, a Sala de Recursos Multifuncionais são ambientes dotados de mobiliários, equipamentos, materiais didáticos e pedagógicos para a realização do atendimento educacional especializado. Os alunos que têm com deficiência, são os alunos que vão ser atendidos nesta sala. E são alunos que têm deficiência de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento, alunos com autismo, com síndrome de Asperger, com síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, transtornos invasivos e também alunos com altas habilidades e superdotação. A sala de recursos multifuncionais, ela tem como objetivo promover as condições de acesso à participação e aprendizagem desses alunos. E nós, que somos professores do atendimento educacional especializado, nós temos como função realizar esse atendimento de forma complementar ou suplementar à escolarização. Nós vamos observar as habilidades e as necessidades educacionais específicas de cada estudante e aí realizar o atendimento de acordo com a necessidade desse estudante. E nós temos as nossas atribuições, né? Nós, professores do atendimento educacional especializado. Dentre elas, elaboração, execução e avaliação do plano de atendimento educacional especializado. Nós vamos também organizar estratégias pedagógicas e produção de recursos acessíveis. Nós vamos desenvolver atividades como próprias do atendimento educacional especializado, como Libras, Braille, orientação e mobilidade, língua portuguesa para surdos, informática acessível. Nós vamos orientar os professores das classes regulares e vamos também orientar as famílias desses alunos, né? Temos também interação, conexão com as áreas de saúde e de assistência, tudo para oferecer o melhor ensino-aprendizagem para esses alunos. Mas esse é o trabalho que nós temos, né? O trabalho do professor da Sala de Recursos Multifuncionais. Mas hoje nós vivemos um novo contexto. Hoje o professor do atendimento educacional especializado, ele enfrenta uma nova realidade.
Então, a suspensão das aulas presenciais em virtude da pandemia por Covid-19 nos trouxe para essa nova realidade, que foi nos manter afastados fisicamente da escola. E nos afastamos para preservar a vida e saúde dos nossos alunos, bem como dos profissionais da escola. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que garantir um acesso mínimo à educação para esses alunos, porque lhes é de direito. Então, diante dessa realidade, todos os professores ficaram angustiados, apreensivos, sem saber por onde começar. E não é diferente para o professor da sala de recursos multifuncionais, né? Então, nós saímos do nosso espaço físico agora para um trabalho à distância, um trabalho remoto. O nosso trabalho continua a ser assistir nossos alunos, garantindo o acesso ao ensino e aprendizagem com equidade. Só que vem a inquietação, né? Vem a angústia, vem como fazer. Nós fomos surpreendidos, não deu tempo de planejar, não deu tempo de ninguém nos orientar, então nós tivemos que nos adaptar e nos adequar às tecnologias. Nesse momento, nós precisamos ressignificar as nossas práticas pedagógicas. Então, os desafios são grandes, são muitos os desafios. Como trabalhar agora, como trabalhar, o que fazer diante desse cenário? Então, uma das primeiras coisas que nós procuramos desenvolver, fazer, foi manter o vínculo com a família e com o aluno. Então, acolher as famílias, acolher os alunos, saber ouvi-los nesse momento, né, de tanta incertezas, de angústias. Então, apoiar essa família emocionalmente. Então, orientar essa família quanto, se houver a necessidade de ajudá-los através do atendimento psicológico, então encaminhar esse aluno para o atendimento com as psicólogas da Secretaria Municipal de Educação. O importante é estar presente, se fazer presente na vida dessas famílias, fazê-las sentir que não estão sozinhas. Então, o aluno precisa se sentir seguro para realizar as atividades que a escola providenciou. Então, com isso, nós nos fazemos presente e ajudamos esses alunos. Mas como se fazer presente na vida dessa família, na vida desses alunos? Essa é a grande preocupação. Então, o vínculo com essas famílias pode ser mantido através de ligações telefônicas, esses contatos, conversar, ouvir, ou através de grupos de WhatsApp. Algumas famílias não aceitaram, por alguns motivos pessoais ou motivos tecnológicos, não aceitaram participar dos grupos de WhatsApp e assim o contato foi através de mensagens individuais. Para essas famílias, são enviados vídeos educativos, né? Esses vídeos com o objetivo de orientar os familiares, como conduzir, como orientar seu filho, né, nesse momento. Então, também foram vídeos com sugestões de atividades para autonomia de vida diária, raciocínio lógico, memória. Então, todas essas tentativas são feitas com essas famílias, né? Nem todas são bem-sucedidas, então, por isso é importante registrar todas as atividades, todas as tentativas de contato com essas famílias. Então, se eu liguei para essa família, se fui atendido, se a família se prontificou a ouvir, a participar, registrar, né? Mas algumas famílias
não conseguimos comunicação, né? Não foram bem sucedidas, mas tudo isso tem que ser passado para a coordenação pedagógica, tem que ser informado a escola para que assim fique registrado e também juntos possamos buscar alternativas de como trabalhar com aquela família. Outros esclarecimentos que nós passamos para as famílias foi em relação à pandemia, formas de contágio do coronavírus. Então, para essas famílias, nós enviamos vídeos educativos, mensagens, pequenos textos esclarecendo sobre o assunto. Então, buscamos em fontes, né, confiáveis, então foi enviados para essas famílias pequenos textos como lavar as mãos, algo tão simples, mas que muitas crianças, às vezes, por algum motivo, não quer fazê-lo, né? E ela saber a importância de estar lavando as mãos, para não ser contaminada por o coronavírus ou por qualquer outro vírus. O uso da máscara. Nós temos crianças que não se adaptaram ao uso da máscara. Então, tudo isso é importante para ser ensinado aos nossos alunos, às nossas crianças. Buscamos também orientar quanto à importância de uma rotina diária para os estudantes. Então, com a pandemia e o isolamento social, a rotina do estudante mudou. Como essa rotina mudou? Ele está em casa, mas não está de férias. Mas, ao mesmo tempo, todas as suas atividades mudaram. As nossas mudou, né? Então, a gente busca colocar em ordem, colocar de volta esses horários. Então, horário de ir à escola, horário das refeições, a hora de dormir. Então, assim, esses alunos perderam essa identificação, né, com uma rotina. E isso não é bom para eles. Então, para que eles tenham saúde psicológica, mental, é necessário que siga uma rotina. Nesses dias, a gente não estava sabendo diferenciar os dias da semana, finais de semana, né, mudança de um mês para o outro, mas tudo isso foi orientado, né? Foi feita orientações para essa família. Foi sugerido que a família elaborasse um quadro de rotina, convidasse seu filho, sentasse com ele para fazer um quadro de rotina, né? Então, manter a rotina no horário de estudos, no horário de jogos, no horário de brincadeiras, na hora das refeições e principalmente o horário de dormir. Porque algumas famílias, se a criança tem o atendimento no turno contrário, no turno inverso, digamos, os atendimentos que eu faço pela manhã, meu aluno estuda à tarde, mas quando eu fazia o contato com os pais, alguns pais informaram: não ligue pela manhã, só ligue à tarde, porque meu filho está dormindo. Então, meu filho não acorda cedo, ele está ficando à noite quase todo em claro e pela manhã ele quer dormir. Então, há necessidade de orientar, de informar, de ter o controle biológico do corpo novamente, né? Então, foram orientações dadas aos pais, né, de manter essa rotina. E nós fizemos essas orientações mostrando essa necessidade, né? Se seu filho, o atendimento dele é pela manhã, então a professora precisa ligar pela manhã, né? E à tarde é o horário de fazer as atividades da sua sala regular. Outro ponto que nós trabalhamos, né, foi conversar com as famílias, conversar com os pais sobre o fortalecimento do vínculo familiar, né? A necessidade dos pais de estarem ali perto dos seus filhos, né?
tratando de questões relativas à rotina doméstica. Então, os filhos, junto com os pais, trabalhar toda essa rotina. E, através desse trabalho, né, fortalecer a família. Então, esses momentos de fortalecimento de vínculo familiar, que foi tão importante para as famílias, né, através do diálogo. Nesse momento de pandemia, veio aqueles pais que não saíram para trabalhar, mas que ficaram trabalhando em casa. Esse foi um momento muito valioso para que recuperassem, ou quem já tinha, manter a questão do diálogo, do acolhimento, do cuidado com seus filhos, do respeito integral a essa criança. Então, nesse momento, a família foi orientada ao quê? A realizar atividades como atividades de desenho, o desenho como recurso para a expressão das emoções, realizar leituras compartilhadas, leitura de textos diversos, né? Textos adequados à faixa etária das crianças. Outra coisa bem importante orientada aos pais, fazer receitas culinárias com seus filhos. Esse momento, além de ser um momento de aprendizagem, se torna também um momento prazeroso de descontração, não é isso? Então, outro trabalho que nós desenvolvemos é o trabalho de suporte com relação às necessidades dos estudantes quanto às atividades que estão sendo encaminhadas pelos professores da sala regular. Então, conversar com essa família, conversar com o aluno, se ele já for maior, saber se ele está conseguindo realizar a atividade, quais as dificuldades que ele está tendo, ele precisa de mais tempo para realizá-las. Então, conversar também sobre a importância de manter a rotina dos estudos, né, para que assim o aluno se sinta estimulado, né, estimular a autoestima desse aluno, para que ele possa se sentir seguro em realizar as atividades propostas pelos professores da sala regular de ensino. Então, são algumas sugestões para quem ainda não está realizando, e também contando um pouco do que nós fizemos ali na nossa sala de recursos multifuncionais. Surgiram as dificuldades, sim, as dificuldades são muitas, né? Nós vivenciamos, nós ali acompanhamos a nossa realidade, que é de desigualdades sociais. Então, muitas famílias não têm internet, ou se tem a internet, mas não é suficiente para atender a toda a família. Muitas vezes o celular fica com os pais no seu ambiente de trabalho, se esses pais saem para trabalhar fora. Ou então a tecnologia do celular é incompatível, não comporta receber tantas mensagens, vídeos. Ou então um celular para atender toda a família. Então ficava inviável esse tipo de contato, mas a gente esperava o momento certo de conversar com essa família. Outra dificuldade é que os atendimentos, eles estavam apenas começando. Estávamos no início das entrevistas e sondagens, quando fomos informados que precisávamos nos afastar da escola, nos afastar dos alunos, né? Então, alguns alunos o professor ainda não conhecia, ainda não tinha tido contato. Mas o professor precisava elaborar o seu plano educacional individualizado. E como fazer? Então vem a angústia. Como fazer um plano educacional individualizado para um aluno que eu ainda não tive contato? E através do contato com a família, conversando com ela, conversando com o professor da sala regular, foi possível elaborar e desenvolver o plano educacional individualizado, né? Saber
o que o aluno já é capaz de fazer, o que ele já consegue realizar, quais as dificuldades dele, né? Então, tudo isso foi entrevistado e conversado com a família. Se o aluno já lê, se ele escreve, se ele tem dificuldade em interpretação, qual é a dificuldade dele, né? Então, assim, o plano foi elaborado e repassado para os professores. Agora, nós vamos ver o plano educacional individualizado, o plano de atendimento educacional, de atendimento educacional, né? Então, o plano, ele é importante tanto para o professor da sala de recursos, da sala regular, como para toda a equipe pedagógica. A partir do plano é que o professor vai desenvolver suas atividades. Então, o plano, ele norteia os processos de aprendizagem. Então, plano educacional individualizado é uma ferramenta para nortear os processos de aprendizagem. É nele que nós vamos registrar as necessidades educacionais do aluno, os objetivos dessa aprendizagem, as atividades que serão desenvolvidas, né? Quais atividades vão ser adaptadas, adaptar, observando as particularidades de cada criança, né? Então, assim, o plano é importante porque ele proporciona que o aluno seja visto de forma integral, de forma individualizada e humanizada. Então, são pensadas atividades para aquela criança. E nós precisamos compartilhar com o professor, nós precisamos orientar o professor da sala regular quanto à adaptação das atividades para que elas fiquem o mais acessível possível. Então, uma das nossas atribuições, uma das nossas, né, tarefas, funções, é realizar, elaborar o plano educacional individualizado. E nele nós orientarmos os professores, né, na elaboração de suas atividades. Então, se um aluno ele tem TDAH, então está registrado no plano, no PEI, nós podemos assim chamar, né, o PEI, nós vamos lá e vamos registrar para que aquele professor conheça qual é a necessidade educacional dessa criança e orientação de como desenvolver. Então, para uma criança com TDAH, como é que o professor da sala regular vai elaborar suas atividades? Então, ele vai se preocupar com atividades que auxiliem a memorização dessa criança. Ele pode trabalhar com listas, rimas, músicas. As instruções devem ser simples, evitar atividades tão longas, né, para que ele possa se concentrar. Mesclar atividades de um grau maior de exigência com as de grau menor. Pode também estimular que essa criança, esse estudante faça resumos, se for no caso de uma criança que já saiba escrever, né? Então, isso facilita a estruturação de ideias e fixação de conteúdo desse aluno. E estender, aumentar o tempo de execução da atividade, né, dessa criança. No caso de criança com baixa visão, as atividades serem impressas em tamanho, a fonte com tamanho ampliado, né, para que a leitura seja possível. E assim nós vamos orientando ao professor como desenvolver, como realizar essas atividades. E também no plano nós vamos registrar se a criança conseguiu realizar, se o aluno conseguiu realizar ou não essa atividade, né? Ele conseguiu realizar, em quanto tempo, o que precisamos melhorar, até porque o plano é flexível,
né? O PEI é flexível e ele pode ser atualizado a cada mês. Em relação a alunos que estão desnivelados, alunos que ainda não têm oralização, nós podemos orientar os professores que desenvolvam, ou aos pais das crianças, né? Nós podemos desenvolver atividades criativas que desenvolvam o lado criativo da criança, né? Atividades de desafios de coordenação motora, não necessariamente se prender aos conteúdos, mas atividades que estimulem o raciocínio, a memória, como nós falamos lá no começo. Então, nós podemos orientar esses pais a desenvolver em casa com seus filhos atividades como utilizando materiais recicláveis ou materiais que eles possam ter em casa, como caixas de papelão, né, caixa de leite, rolinhos de papel higiênico. Então, pode confeccionar games de papelão com essas caixas, casas de bonecas, bonecos com materiais reciclados, de caixas ou de garrafa PET. Então, tudo isso pode ser orientado. Jogo da velha, né, utilizando papelão, lixa, giz, um adesivo para fazer as retas, né? Então, tudo isso pode ser orientado, pode ser desenvolvido com as nossas crianças. Então, assim, as dificuldades são muitas e para uns nem tanto, né? Então, eu posso ter algumas dificuldades em realizar devido ao contato com essas famílias, de como essas famílias também estão recebendo as informações. Outros professores podem estar já mais adiantado. Quem ainda não está, não tem problema, né? Vai começando aos poucos. A realidade de cada um é única. Então, a minha realidade é diferente da sua, mas não precisa se desesperar, não precisa se angustiar. Nós podemos ir começando aos poucos e também vamos contar com a ajuda das famílias e também da nossa equipe escolar. Então, os atendimentos online, quem já conseguiu, quem já está fazendo atividades online através de videochamadas, então, orientar através dessas videochamadas, pode orientar sobre as atividades solicitadas pelos professores, ouvir os relatos sobre a realização dessas atividades, ou até mesmo acompanhar essa execução. Então, as atividades selecionadas, elas deverão ser acessíveis para que as famílias utilizem sempre recursos e materiais disponíveis em suas residências, né? Ou materiais recicláveis. Então, de todas aquelas atividades que eu sugeri antes, a gente procurar sempre utilizar recursos que a família tenha disponível em sua casa. E também aqueles que já estão fazendo, né, atividades impressas, enviar essas atividades para acompanhar as atividades impressas dos alunos, tirar foto, ver como eles estão realizando, se estão conseguindo, se estão bem-sucedidos ou não. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar de uma forma colaborativa. Nós não podemos trabalhar sozinhos. O aluno precisa de um acompanhamento de toda uma equipe. Então, eu tenho que trabalhar junto com o professor da sala regular, eu tenho que trabalhar junto à coordenação pedagógica. Precisamos, juntos, trabalhar para que esse aluno consiga o mínimo de aprendizagem possível. Ele não pode ficar sem nenhum tipo de aprendizagem, né? De nenhum tipo de ensino. Ele precisa continuar seus estudos. Então, lembrando, o aluno não é do professor do atendimento educacional especializado.
O aluno não é do professor da sala regular, o aluno é da escola. Então, faz-se necessário a participação dessa rede colaborativa. Essa rede que é o professor da sala de recursos multifuncional, professor da sala regular e a coordenação pedagógica, trabalhando juntos para que esse aluno seja bem acompanhado, seja bem estimulado, né, para que ele seja incentivado a novas aprendizagens. Então, nosso trabalho não é isolado, nosso trabalho não é sozinho, nosso trabalho é em equipe, né, toda a equipe da escola. E para concluir, para chegar ao final dessa nossa conversa, que eu espero que tenha sido proveitosa para alguém, eu quero concluir citando um artigo escrito em 2015, um artigo que tem como título Da Integração à Inclusão Escolar, até onde percorremos? Então, é uma reflexão, né, para nós. As autoras desse artigo, elas fazem um resgate histórico do processo da inclusão escolar, né, os seus retrocessos e os seus avanços. Então, elas falam assim: pensar em inclusão é pensar em oferecer condições de ensino, aprendizagem e socialização de forma igualitária. Acreditar no potencial de desenvolvimento desse aluno, mesmo que esse potencial não seja o pré-estabelecido pela nossa sociedade. Então, eu como professora da sala de recursos multifuncionais, eu como parte da equipe da escola, eu tenho que acreditar no potencial do meu aluno. Eu tenho que acreditar que esse aluno é capaz de aprender. Então, para isso, eu faço um convite a cada um de nós, né, a cada um de vocês e a mim também. Faço um convite para que possamos continuar percorrendo esse caminho juntos, lado a lado, para fazermos da nossa escola uma escola verdadeiramente inclusiva, para fazermos da nossa sociedade uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Obrigada.